Fala Corban, seja bem-vindo ao mais episódio de podcast. Hoje nós estamos com um público, hoje vai ser um pouco mais diferente. Aquele público que gosta literalmente do mundo financeiro, do mundo de investimento. E nós estamos hoje com um convidado mega especial, Diogo Fávero, diretor comercial do Grupo Vinvest. Seja bem-vindo, Diogo. Obrigado, Paloma. Obrigado. Satisfação imensa tê-lo aqui conosco. A gente agradeceu o convite, sempre muito feliz de estar aqui com vocês e poder fazer esse bate-papo e fazer prestar um esclarecimento aí pro pessoal e tentar agregar, né, com algumas maravilha, com certeza. Eu acho que hoje em dia o mundo quer saber mais, né, sobre esse mundo de investimento, esse mundo financeiro. O pessoal procura saber mais, né, para estar mais informado. Perfeito, eu acho que esse canal e o serviço que vocês prestam tem uma valia muito grande, viu, para público, sociedade em geral. Acho que cada vez mais as pessoas querem se informar sobre isso. Foi um tema que ficou muito tempo, durante anos, né, guardado aí, muitas vezes para grandes instituições, e poucas pessoas tinham acesso a esse tipo de conteúdo, mas com canais que nem o de vocês, aí, Fala Corban, entre outros, acho que isso traz um grande valor aí, tanto para nosso segmento e para a sociedade em geral. Maravilha, parabéns. Diogo. Eu que agradeço. E aí, vamos ter aula hoje, hein, gente? Esse cara vai dar aula aqui. Mas, para início, brindezinho. Muito obrigado. Fala Corban, Diogo. Aí Obrigado. tem essa caneca maravilhosa. Vê aqui. Tem uns brindezinhos, vê se faz o seu. Ah, super legal, poxa. Ah, bacana. Não, pô, uma caneca, Caneca, camiseta. e um Bonezinho aí, ó. Legal. Você corre? Poxa, de vez em quando Olha aí, faço ó, faz uma corrida também, corrida. né? Academia, Esse daí é importante, top. legal. É isso. Obrigado, viu, pessoal? Que agradeço. E bora lá, Diogo. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre o Grupo Vinvest. Nos conte um pouquinho aí sobre a trajetória do grupo. Perfeito. 2 décadas sobrevivendo nesse mercado. Exato. Esse ano a gente está completando 20 anos, né? Então, o grupo... vou fazer uma retrospectiva aqui. O início dele se dá ali em anos de 2003, mais ou menos, quando 2 diretores executivos de grandes instituições, né, que é o Luiz Casante e o Wagner Castilho, resolvem montar uma empresa voltada para o meio do crédito, tá? E por que disso? Naquela época, o relativo do crédito vis-à-vis o PIB era muito baixo. E eles estavam, né, num momento de carreira ali de transição, decidiram começar nesse segmento e trilhar toda a carreira das empresas de crédito, né? Então, quando o grupo ele inicia fazendo operações muitas vezes voltadas mais a nichos específicos, né? E ao longo dos anos, a empresa vai se profissionalizando. Então, ao longo de 2010, por exemplo, é lançado o primeiro fundo de investimento, né? O FDIC, Multimulti, então comprando ali créditos comerciais. E ao longo depois dos anos ali de 2010 a 2020 é que vem o grosso da consolidação do grupo, onde outros fundos de investimento são lançados, fundos de captação, e a casa se consolida como uma casa de soluções em crédito, né? Então hoje a gente, quando conversa com o mercado e com os clientes, a gente tem diversas soluções, das mais amplas possíveis, equiparadas a um banco comercial. A gente só não trabalha soluções basicamente de seguro, muitas vezes a questão de consórcios, mas todas as outras, os adventos, nós possuímos. Então, conta digital, solução de meios de pagamento, soluções de crédito em geral, entre outras que também fazem parte lá do grupo. Então tá? tem bastante produto na prateleira aí do Grupo Vinvest. Exatamente. E ao longo desses 20 anos, então, eu me juntei ao grupo no meados de 2015 e 2016, né? Então, tanto eu quanto um outro diretor, que é o Paulo, nós nos juntamos nessa época. O restante da diretoria, que hoje forma o quadro diretivo, já veio sendo constituído ao longo do tempo, né? Então, Jaqueline, Raquel, pessoas que têm muito tempo de casa, muita experiência nesse segmento. E posteriormente, a Karen, que é nossa diretora da parte jurídica e legal também, que se juntou mais recentemente, meados aí dos anos 2015 e 2016, junto comigo e com o Paulo. Esse é um pouquinho
do enredo aí que forma o grupo. Esse Agora, ano ela completa 20 anos. exatamente. Vai ter Esse festa? ano, Me leva, hein? Ó, quero ir pra essa festa. vamos já deixar comandado com a Fernanda. Fala, Por Fê. favor. E agora, Fala com a irmã, faz a cobertura lá né, da comemoração. O que vocês acham? e agora com os 20 anos, a gente está se preparando para o lançamento da questão da gestora, né? Então, a Via Gestão de Recursos, né? Via Invest Gestora. E agora a gente vai passar a fazer a gestão desses fundos de investimento e lançar outros produtos também voltado para outros segmentos. Enfim, tem bastante novidade aí que... Expandindo ainda Exatamente. muito mais do que vocês já atuam O leque com excelência aí no mercado, da atuação, né? Exatamente. Bacana, Diogo. E eu quero fazer uma perguntinha para você, que é uma pergunta para muita gente que está aprendendo e para quem não tem o conhecimento, fundos de investimento. O que são FIDICs? Né? Perfeito. Quais as opções que hoje tem de carteira para investimento? Tá bom. Então, quando a gente vai definir uma questão de um FDIC, ele está na categoria de fundos de investimento, né, estruturados, tá? Então, o pessoal confunde muitas vezes, né, quando buscam a questão dos fundos de investimento. Então, você tem fundos de investimento voltados para cada tipo de ativo e cada formato de investimento que ele vai ser feito. Tá? Então, o fundo de investimento, basicamente, o que ele é? Ele tem um formato de condomínio, né? Então, você constitui um fundo de investimento, estabelece um regulamento e que tiver previsto naquele regulamento é o que será seguido. Então, quais ativos ele vai comprar, determinado nível de alavancagem que ele possa ter ou não, enfim, e toda a descrição do que vai ser feito, tá? Quando a gente entra especificamente no FDIC, tá? Então, o que o FDIC faz? Ele compra créditos comerciais, tá? Então, o próprio nome dele fala. Então, ele é um fundo de investimento em direitos creditórios. Tá? Então, o que é o direito creditório, basicamente? O direito creditório é toda a questão que circunda na relação comercial entre empresas ou empresas e consumidores, né? Então, tanto B2B quanto B2C. Sim. Tá? Então, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Toda vez que a gente vai, seja uma empresa, né, comprando uma matéria-prima para fabricar algo, então esse copo de vidro aqui. Então o fabricante desse copo foi lá, pegou areia e fez um processo sobre isso. Houve uma relação comercial, né? Existiu ali uma relação comercial entre quem vendeu algo e quem vai pagar algo, certo? E normalmente essa relação se dá em formato do quê? De alguém dando prazo, né? Então eu vou comprar com 28 dias, vou comprar com 42 dias, 60 dias, né? 30, 60, 90. Igual nós na nossa vida pessoal, muitas vezes. E o fundo, o que ele faz, basicamente? Ele se coloca à disposição de quem é o detentor daquele crédito para poder fazer a antecipação desse crédito e depois receber no prazo o valor que foi vendido, tá? Então, muitas vezes, se isso aqui foi uma venda, que nem a gente falou, fornecimento de matéria-prima de 100 mil reais, a partir do momento que esses 100 mil reais a empresa precisar fazer algum recurso com, né, um giro, transformar essa duplicata em dinheiro, ela procura um desses FDICs, que hoje no mercado é algo muito popular, e o FDIC dá o apoio para ele fazendo a antecipação desse recurso. Esses 100 mil por exemplo, aqui, 98 mil reais, e o fundo recebe os 100 mil reais do devedor na data de pagamento. Uau! Então, essa é a explicação mais simplória, vamos dizer assim, e mais básica de como funciona um fundo de investimento em direito creditório. E a vida dele, basicamente, o que é? Dentro da estrutura, é nós originarmos esses créditos, que essa é a grande dificuldade, porque a gente sabe que dar crédito, e ainda mais no Brasil, em qualquer ambiente econômico, já é complicado, muito complicado, né, exatamente. Diogo? Então, você tem uma série de requisitos que vão ser cumpridos e regras que a gente estabelece, e uma vez que a gente consegue cumprir essas regras, estabelece um limite para isso, uma linha de crédito, e a empresa passa a usufruir deste limite, dessa linha de crédito, para poder transformar e fazer a gestão ali do fluxo de caixa do curto prazo dela. Tá? Então, esses fundos... E aí, só fazendo um parêntese, os fundos eles podem ter várias características, tá? Então, eu tenho FDICs que são voltados para direitos comerciais, que a gente falou, multicedente, multisacado, tá? Então, só explicando o que é essa terminologia. O cedente é sempre aquele que tem o direito creditório e ele vai fazer a cessão daquilo para o fundo. Então, geralmente é o fornecedor, tá? Só para traduzir aí em
em linguajares que ficam mais fácil para o pessoal entender. E o sacado é sempre aquele que vai pagar algo em função disso. Então, é normalmente o cliente, né? Então, de uma relação comercial alguém forneceu algo para alguém, né? Dentro dessa relação, então eu tenho alguém que mandou uma matéria-prima e tem um direito creditório. Esse cara é o cedente. E do outro lado, eu tenho um sacado, que é quem vai pagar algo referente a um serviço ou matéria-prima que ele adquiriu. E aí, essa relação entre esses dois agentes é como o mercado se denomina, né? Então, fala cedente e sacado. Então, tem fundos que são multicedentes, multissacados, como o Vinvest, que é o que leva o nome do grupo. Então, eu posso ter vários tipos de empresa aqui cedendo títulos e vários tipos de devedores desse outro lado. Eu tenho fundos que eles chamam muitas vezes no mercado ali de single names, né? Que é uma terminologia bonita para falar, mas basicamente soa bem, exatamente, é um devedor ou uma empresa fazendo a cessão e vários devedores. Então eu posso ter, né, essas combinações. E também fundos da mais diversas magnitudes, né? Então tem o fundo que vai constituir uma obra que vai ser uma concessão de rodovia, né? Então, muitas vezes uma dessas empresas gigantes constitui um fundo desse, que é um FDIC, para botar o contrato ali da concessão e vai tomar linha de crédito em cima daquilo, porque agentes financeiros vão ter que ajudar a financiar aquele projeto, porque a empresa não vai conseguir tocar aquele projeto sozinha. Então, aí você vai abrindo o leque. Entendeu? É isso que eu ia falar. Existem várias opções dentro dessas e aí, FINDICs. fundos que vão fazendo diversos tipos e comprando alguns tipos de ativo específico. Como um dos nossos fundos, que depois a gente pode até, né? Era isso que eu ia te perguntar, Diogo. Eles. Hoje, o grupo, de alguma forma, vocês qualificam que o grupo se diferencia hoje de um mercado, no mercado financeiro, com esses fundos, com essas FINDICs, de qual forma? Sem dúvida. O que acontece é o seguinte, hoje o grande diferencial nosso, ele vem de 3 pilares, tá? Então, uma grande agilidade, então, em termos de... a partir do momento que a gente faz uma abordagem com o cliente e existe a necessidade real ali, né, de uma solução de crédito ou de outra magnitude, a gente entender isso e conseguir aprovar um cadastro e deixar apto é uma velocidade muito maior do que de um banco comercial comum. Então, a gente está falando de ordem, às vezes, de 3 vezes mais rápido. Então, num banco comercial, muitas vezes você vai conseguir estabelecer uma linha de crédito a partir de 30 dias, mais ou menos. E o que a gente está falando é que você tem cadastro aprovado, linha aprovada e estar apto a fazer uma operação de antecipação de recebível, às vezes, em 10 dias. Uau. Entendeu? Então, é um negócio muito rápido. Tô falando 10 dias, muitas vezes a gente pode acelerar processos para 7 dias. É mais que furar fila isso, 5 hein? dias, exatamente. Mas por quê? Porque existe um dinamismo e uma esteira de produção muito bem delimitada, né? Então, a partir do momento que nós do departamento de comercial e soluções estruturadas trouxermos um negócio, existe todo um time que se debruça em cima daquele caso e uma esteira de produção que acelera esse processo e faz com que a gente consiga alcançar essa velocidade, que muitas vezes é o que o mercado exige hoje, tá? Então, se você hoje conhecer um cliente e falar para ele, olha, vai demorar 30 dias, 40 dias para eu poder estabelecer uma linha de crédito, infelizmente você já está fora do mercado. Então, essa é a primeira questão. Segunda questão é você não ter oscilações ao longo da vida com o cliente. Então, esse é um dos grandes pilares nossos. Então, a gente estabelece linhas de crédito claras com o cliente, taxas que não ficam oscilando em função de qualquer momento. Exatamente. Então, obviamente, eventos atípicos, que nem Covid, infelizmente, ou subidas de juros que já são muitas vezes programadas pelo Banco Central, isso daí é inerente ao mercado inteiro, não tem jeito. Basicamente é um repasse do custo do dinheiro. Sim. Mas isso não fica suscetível o cliente ali tá piorando, vamos lá e vamos aumentar os juros dele. Não, essa duplicata aqui, o devedor é um pouquinho melhor, um pouquinho pior, vamos pagar um pouco mais, um pouco menos. Não, a gente gosta de que o cliente tenha a previsibilidade, porque a gente fala, você tem que entender bem do seu negócio e conseguir geri-lo da melhor forma para que nós também tenhamos segurança de te dar esse apoio. Então, esse é o segundo pilar. E o terceiro pilar é uma questão de atendimento mesmo. Então, a gente hoje tem uma empresa bem horizontalizada, então os canais fluem muito bem
em 3 ligações, muitas vezes o cliente está falando com um dos diretores. Suporte 100%. Fala com o suporte, putz, se ele precisar de alguma coisa a mais, ele falou com o responsável pela conta, na próxima ligação, muitas vezes ele está dentro Falando de uma com o diretoria. diretor. Bacana. E assim, isso é muito rápido, por quê? Porque a gente confia muito nos canais. Então, 98%, a gente tem uma métrica lá que a gente acaba apurando, Sim. os problemas são resolvidos já no primeiro canal ou segundo canal. Entendeu? Então são pouquíssimos casos e que são os necessários, muitas vezes, que chegam nesse nível de alçada. E aí o cliente fica muito satisfeito. Ele fala, pô, quando eu precisei, foi muito rápido a intervenção de alguém que foi lá e colocou a caneta para decidir algo, né? Então, muito importante para fidelizar a carteira do Grupo Vinvest, né? sem dúvida. Maravilha. E é por isso que tem todo esse sucesso aí de 20 anos, não é verdade, Diogo? Exato. Não, uma dura construção também, não é algo... Não é só caminhos de rosas, né? Eu Não, acredito não. que todo grupo de sucesso, ele aprende não só com o sucesso, Não. ele aprende com a poeira no asfalto que Sem dúvida. toda empresa chega a ter, né? Senão não faria A com gente excelência. vivenciou, só pegando um gancho do que você está comentando, Paloma, a gente já vivenciou cenários extremos, infelizmente, para questão dos devedores, né? Porque pensa, boa parte do nosso recurso, onde ele está? Ele está na mão das empresas com um título de contas a pagar para uma determinada data, né? Sim. Não adianta a gente tampar o sol com a peneira, que essa é bem da verdade, né? O que a gente faz é isso. Então, esses títulos estão todos lançados em empresas que, obviamente, se a gente fez um bom trabalho da melhor qualidade possível, aqui na data do vencimento, eles efetuam esses pagamentos. Então, eventos como greve dos caminhoneiros, que tivemos no governo Temer, lá atrás. Um evento drástico, muito crítico. Se aquilo perdurasse durante muito tempo, poderia ter um risco sistêmico muito grande na ordem de pagamentos, porque você começa a ter problema de desabastecimento, etc., entre outros problemas. Então, aprendemos duramente também com isso, mas sobressaímos muito bem, porque a gente já estava bem preparado. Chegou a afetar uma parte do grupo. Sem dúvida, porque você tem que, infelizmente, recuar naquele momento, né? Você fala, bom, eu não posso ficar fazendo as novas operações, porque eu não sei se a mercadoria vai chegar. E se a mercadoria não chegar, o devedor não paga, né? É que nem nós da pessoa física. Você comprou algo na internet, infelizmente, se não chegar, você fala, bom, cancela. Vou cancelar a compra. A compra, né? Cancela o pagamento. Então, esse é um evento, infelizmente, né, que acabou tendo impactos nesse sentido, mas que gerou aprendizados positivos. O outro foi da questão do Covid, né? Não tem como fugir disso. Nesse passado recente, acho que talvez isso a coisa mais drástica... um pouco mais para vocês. Não, sem dúvida. Não só para vocês, acho que para o mundo, né? A indústria, exatamente, como um todo, de crédito e segmento financeiro, o mundo inteiro. Mas qual foi o grande advento? A gente tinha já feito há alguns anos a depuração dessa carteira, ficando somente em segmentos em que a gente acreditava serem muito resilientes e que, mediante alguns estresse aí de mercados que a gente não achava que seriam, obviamente, dessa magnitude, mas que poderiam ter na economia brasileira, a gente estaria mais bem preparado. E essa foi a grande virtude nossa. Então, isso deixou um mega aprendizado para nós, falando, olha, fundamento, ele sempre vai prevalecer. Então, você trabalhar bons setores, você trabalhar boas empresas, isso no médio e longo prazo é o que vai sustentar. Você, em alguns momentos, a curto prazo, você pode flertar com, né, alguns desarranjos, né, da economia, do segmento. Então, trabalhar com, às vezes, momentos em que você arrisca um pouco mais, arrisca um pouco menos. Mas, se você perseguir fielmente, né, bons fundamentos das empresas, né, critérios de crédito bem objetivo, uma segurança muito grande, a médio e longo prazo isso vai se sobressair. Então, isso foram alguns aprendizados que foram sendo deixados, né? E além de outros, no sentido de falar, poxa, o Brasil não é brincadeira, né? Nesse sentido, infelizmente, a gente vê aí o cenário político dos últimos anos, né? Então, a gente teve já, se você pegar na década ali 2010 a 2020, que foi quando houve a grande consolidação do grupo, a gente teve, basicamente, a gente entrou a década, uma crise anunciada ali, naquele, né, segundo mandato ali do pós-mandato do governo Lula, né? Então, Dilma assumindo e aí tendo sérios problemas. Depois a gente tem a deposição de uma presidente, né? Assume o governo Temer, corre o risco de ser derrubado, né? Enfim, naquele momento onde teve o que eles chamam que é o Joesley Day, né? Que é na Bolsa, aquela gravação, né? Vaza, e eles falam, pô, o presidente tentou, né? Corromper, etc. E aí fica um negócio muito drástico e o mercado inteiro muito estressado. Depois disso, a eleição do Bolsonaro, Covid, e aí agora essa eleição. Então, assim,
São 10 anos muito duros, não são 10 anos, infelizmente enfrentando o quê? Uma falta de crescimento econômico, né? A renda não cresce, infelizmente a economia, os números não, né? A gente, pelo contrário, vinha tendo retrações econômicas atrás de retração econômica. É um cenário bem difícil. Nesse ponto a gente se considera uma casa muito sólida, viu? Vou te falar que A muralha... é para poucos, exatamente, passar o que passamos e, assim, de forma muito sólida. E me fala, dentro de tudo isso que você acabou pincelando aqui, Uhum. e acabou indo embora muitas empresas como grupo hoje, né? Sem dúvida. Pessoas que não conseguiram se manter da forma E no nosso que segmento que também... a empresa do grupo conseguiu. Perfeito. Acontecem muitas consolidações também, né? Então, existem muitos entrantes que entram para esse segmento, né? Tentam se aventurar durante um período, mas ou fazem alavancagens exacerbadas, ou tomam algumas outras decisões de investimento equivocadas, e em algum momento tem que se recuar. Então, quem perdura no mercado de crédito com um track record que nem a gente tem, etc., é de muito orgulho. Vou te falar que não é para poucos. Maravilha. E fora isso, Diogo, vamos falar um pouquinho, que é um dos produtos que está na prateleira do grupo? Sim. Crédito consignado privado, né? Vamos lá. Quais as vantagens para empresas privadas? E vamos dizer que o grupo disponibiliza, ou que a empresa pode disponibilizar colaboradores e investidores para esse tipo de fundo. Explica aqui um pouquinho. O nosso canal ele é extremamente voltado ao correspondente bancário de crédito consignado dentro do nicho que todo mundo já conhece. Mas, quando nós falamos de crédito privado, que entra dentro do nicho também para quem dá treinamento, para quem conhece do mundo do crédito consignado, porém algo que ainda assim muita gente não conhece, são poucas empresas que faz o crédito privado dentro de casa. E aí deixa aqui umas dicas, fala pra gente como que funciona, até mesmo para os grandes diretores aí, fala, vou abrir esse leque dentro da empresa. Não, vamos lá. Um dos fundos que a gente tem, né? Ele basicamente ele tem como objetivo fazer crédito consignado privado, tá? Então, comprar esse tipo de ativo, tá? Então, eu vou contar um pouquinho como é que é um pouco da originação disso, e aí a gente entra na questão dos benefícios para as empresas, etc. Então, normalmente, a originação de um crédito consignado privado, ela se dá muitas vezes por parceiro de negócio, né? Então, o departamento de recursos humanos, quando precisa ou identifica a necessidade ou como uma oportunidade de ferramenta de gestão, ela procura algum parceiro financeiro ou alguém de confiança da empresa. E esse parceiro muitas vezes busca um financiador, né? É assim que funciona um pouco essa cadeia, tá? Até pouco tempo atrás, isso ficava muito na mão dos grandes bancos. Tá? Então, normalmente, o banco que detinha, né, que fazia o dia a dia da empresa, quem tinha a folha de pagamentos, e aí ele já tentava fazer esse crédito consignado privado, mas de uma forma, muitas vezes, um pouco passiva, né? Falava, olha, ok, eu vou disponibilizar, mas se o colaborador quiser tomar a linha, ele toma, se ele não quiser, ele não toma, etc. E de um tempo para cá, os departamentos de recursos humanos perceberam a importância e a ferramenta que o crédito consignado privado consegue mobilizar ali dentro de um time, buscando produtividade, aumento de produtividade, resolver problemas e a própria educação financeira. Então, quando a gente chega numa empresa, uma das primeiras coisas que o departamento de recursos humanos pergunta é: vocês conseguem fazer um treinamento de educação financeira para os meus colaboradores? Por incrível que pareça. Mas por quê? Porque é algo que carece muito, né? Então, quando você pega, às vezes, uma grande indústria ou grandes conglomerados aí de comércio, etc., você tem pessoas de diversas instruções sobre a vida financeira. Sim. São pessoas que já tiveram contato com o mundo de investimentos, entende a lógica de poupar um recurso, investir hoje para colher algo amanhã, mas tem pessoas que não têm. Então, essas pessoas muitas vezes estão com nomes negativados, porque tomaram crédito muitas vezes. É a realidade hoje do brasileiro. Exatamente. Ontem eu entrei num assunto aqui, eu vi no G1, eu acho que houve um levantamento de não lembro quantos bilhões de CPFs lá se inclui hoje no mundo de negativos. Eu falei assim, gente, o negócio é
fora do comum infelizmente, mesmo, né? a cultura... Mas isso que eu ia te perguntar. O que você acha, dentro dessa opinião? É falta dessa educação financeira? Ou o brasileiro ganha pouco e não sabe administrar o seu dinheiro? Vamos falar aqui um pouquinho sobre A gente isso. tem dois problemas, né, nessa questão. Infelizmente, a educação financeira é algo que, pelo menos o que nós pensamos lá como grupo, e eu também pessoalmente, deveria ser ensinado, obviamente, nas escolas, deveria ser algo que deveria vir já como uma formação do nosso cidadão, né? Ele aprender a administrar, porque ele vai se deparar com isso na vida dele. Mas ele não foi preparado. E qual é o grande crime, muitas vezes? Quando eu levo algo a você, que eu tenho essa instrução e sei que aquilo, num primeiro momento, vai te beneficiar, mas que num segundo momento aquilo vai ser nocivo a você. É isso que, infelizmente, o crédito, quando mal ministrado ou mal gerido, né, pela pessoa que está tomando o crédito, é isso que ele faz. Porque, no primeiro momento, ele vai te resolver o seu problema. Sim. Você concorda? Na hora que Concordo. eu vier com uma linha de crédito aqui e falar, olha, eu te colocando aqui uma linha de crédito pessoal ou qualquer coisa nesse sentido. A pessoa que ela não tiver essa tranquilidade de falar, bom, ok, o que eu vou fazer com esse recurso? Vou comprar um ativo que vai me gerar mais despesa, muitas vezes? Eu vou ter condições, muitas vezes, depois de pagar esse empréstimo? Porque qual que é o grande dilema aqui no Brasil? O crédito muitas vezes fica tão escasso que quando surge a oportunidade de tomar, o brasileiro vai lá e toma o crédito. E viram tomadores, depois, né? Exatamente. Depois ele vê como ele vai pagar. Exato. Então, eu acho que boa parte passa por aí. Mas só isso resolveria? Como você comentou, acho que não. Tem que ter uma política... Você tem hoje um nível de concentração bancária no país que não é brincadeira, né? Então, todo mundo já se fala sobre isso há muito tempo. Existem esforços. O Banco Central, acho que recentemente fez bastante esforço para tentar que empresas como a nossa entrassem cada vez mais para dentro do sistema financeiro, que nós hoje conseguimos nos equiparar a um banco, então, ou seja, nas soluções, eu tenho conta corrente, eu só não tenho captação à vista, né? Vamos chamar assim. Então, eu não consigo fazer a captação a público, porque eu tenho investidores que investem no fundo, no fundo de investimento. E eu pago, né, remuneração um pouco a mais por isso, dado o nível de risco, entre outros critérios. Mas fora isso, eu me equiparo a um banco, né? Então, ou seja, eu tenho condições hoje, óbvio, guardadas as proporções, etc. Ninguém me entenda mal, né? Falar, bom, o jogo tá falando que vai competir com o Itaú, com o Bradesco, não é isso. Com grandes bancos. Exatamente, é óbvio que não. Mas eu tenho condições de ter soluções para clientes que muitas vezes os bancos foram esquecendo, né? E foram deixando de lado. E aí vamos entrar de novo nessa questão que você estava comentando do consignado privado. Isso, durante muitos anos, ficou na mão deles. Hoje a gente tem casas especializadas hoje em fazer crédito consignado privado. Então, ou seja, quando a gente origina uma empresa, né? E o RH vem com essa demanda, entendendo a necessidade, falando, olha, eu vou gerar mais produtividade para os meus colaboradores. Com isso, eu tenho um ganho ali natural, né? Que vai acontecer. Uma educação financeira, poxa, ele vai conseguir trocar uma dívida mais cara por uma dívida mais barata, em que ele consiga pagar. Naturalmente, esse processo ele é um processo benéfico como um todo. E aí empresas começam, como a nossa, a olhar e falar, poxa, óbvio que existe ali um papel em que fala, pô, dá dinheiro fazer consignado privado? Sim. Sim, você consegue ganhar dinheiro fazendo consignado privado, né? Os fundos visam isso, é óbvio. Sim. Mas não é aquela disparidade frente a algumas linhas, muitas vezes, que os colaboradores estão utilizando. Um rotativo de um cartão, ou um cheque especial, rodando aí a taxas muito altas, que ele não vai conseguir pagar depois. Então, esse talvez seja o grande benefício que eu vejo, além de ser uma linha em que você, em parceria com a empresa age como um agente arrecadador, né? Então, basicamente, ela faz lá os descontos e a lei do consignado já prevê também uma série de questões em que ela não deixa, né, que agentes financeiros, que talvez não tivessem uma boa intenção, prejudicar o colaborador. Então, a questão da margem consignável é claramente para isso, né? Imagina, amanhã o colaborador pudesse tomar 100% do salário dele como parcela. Uma Seria pergunta, uma loucura. Então... Quais os riscos que uma empresa hoje tem em fazer esse investimento, de abrir esse leque do crédito consignado privado? E as regras seriam iguais, vamos dizer, Diogo? Eu acho que vai abrir aqui, porque tem muita empresa que assiste os nossos podcasts. Sim. Eu acho que isso vai abrir até um pouco mais. Qual vantagem para o empresário abrir? Quais os riscos? Claro. E a margem... quando nós falamos de crédito consignado hoje, para um aposentado pensionista, ele pode tomar até 45%. Eu não vou falar 45%, 35% Perfeito. Hoje de crédito de margem em cima do salário bruto dele. Isso.
dentro do crédito privado segue esse mesmo, esse mesmo cálculo? Como que é feito mais ou menos? Os critérios são Ou é o dono da equivalentes. empresa que vai determinar o critério de quanto pode se liberar pro funcionário dele? Normalmente eu vou pegar um gancho do que você comentou, tá? Então, para a empresa, a gente enxerga muito mais benefícios do que riscos, tá? Então, em termos de risco mesmo, o que a gente enxerga muitas vezes é falar, poxa, o departamento de recursos humanos vai ter um pouquinho mais de trabalho, muitas vezes, para administrar esse tipo de solução. Mas para isso existe já tecnologia, né? Antigamente não, você tinha que ficar lá numa folha, ficha, etc. Hoje é tudo digital, então o colaborador contrata o consignado via um aplicativo. A gente disponibiliza isso para a empresa, entendeu? Então, até esse benefício também já vem nesse pacote. Então, a gente enxerga hoje que é uma carga de 90-10. Tá bom, o departamento vai ter que se organizar um pouquinho, fazer campanhas com os colaboradores, né, para fazer esse advento, mas que no final do dia ela é muito salutar. Então, as empresas, assim, eu sou um grande fã, eu acho que as empresas deveriam sim optar por dar este benefício ao colaborador, tá? Uma vez que, muitas vezes, na rescisão, para a empresa, ela vai simplesmente fazer o recolhimento das verbas rescisórias, parte do que ele tiver devendo, se for, vai para o agente que fez o crédito consignado e parte vai para o colaborador, se tiver saldo, enfim. Ela não tem risco nesse sentido. Quando então, zera a rescisão, não tem. E quando zera a rescisão, Diogo? Aí... E aí, como é que faz? Aí, eu gosto de deixar bem claro aqui. Nós vamos chegar nesse ponto para os dois vieses, né? Então, muitas vezes, quando a gente delimita linhas de crédito, a depender do setor da empresa, o turnover de funcionários, etc., nós vamos obviamente, mais conservadores. Porque, no limite, a linha de crédito é concedida por nós, né? Então, nós é que estaremos correndo aquele risco. Então, puxando o gancho da pergunta que você me fez anteriormente, o empresário, quando decide, ele está embasado na lei que gere a questão do consignado, tá? Então, para o consignado privado, normalmente, se eu não me engano, depois a gente pode até atualizar isso, mas seria os 30% da margem consignável, podendo avançar um pouquinho mais para fins de dívidas com cartões de crédito. Podendo, acho que avançar mais 5%. Se eu não me engano, é isso. Então, mesmo fica mais ou menos nesse range. O governo tentou estimular algumas coisas no passado, a falar, vou aumentar um pouco mais isso, enfim. Eu acho que é salutar também. Então, isso daí é uma questão legal. Vou levantar uma bandeira aqui, hein, meu povo. Eu gostei desse negócio. Eu sempre falei que eu acho muito incrível. Então, eu acho que é uma boa solução. Então, assim, quando a gente fala dessa questão, o empresário, muitas vezes, ele pode querer diminuir um pouquinho a questão da margem consignável. Por quê? Porque ele fala, poxa, eu entendo que muitas vezes eu tenho outros benefícios que eu dou para o colaborador, então às vezes auxílio farmácia e entre outros que entram nesses pacotes, que podem depois prejudicar o agente financeiro que está fazendo o crédito consignado, porque eu vou ter que reter isso daí primeiro, ou um ou outro eu vou ter que acabar optando por isso. Sim. Então, empresas que às vezes têm private label, né? Faz aqueles cartões para que o colaborador consuma dentro da... Então, por exemplo, supermercadistas fazem muito isso. Então, dão um cartão para o colaborador falando, olha, você pode consumir até X reais aqui, dada a sua renda, etc., aqui dentro do estabelecimento. Na rescisão, ele vai acabar também fazendo esse tipo de desconto. Então, dos 30 para baixo, normalmente. E isso é feito uma reunião conosco para a gente entender qual o objetivo que o programa vai ter. Enfim, tem todo um detalhamento e aí a gente entra em consenso isso com a empresa, né? Falando, poxa, vamos trabalhar com o quê? Com uma margem consignável de 25%, 20%? Mas que isso já vai trazer um benefício e uma segurança para a empresa de que, óbvio, o colaborador não vai ter sua renda totalmente comprometida, né? Porque aí isso geraria um outro problema para ele. Sim. E ele vai tentar fazer uma troca, muitas vezes, de uma linha cara, que ele está, às vezes, com um problema financeiro, por uma linha mais barata. E quem não tiver alavancado, às vezes precisa fazer algum investimento, quer fazer, às vezes, uma troca de uma geladeira, quer fazer uma reforma na casa, etc. Ou sair mesmo do vermelho, né? Exatamente, ou zerar alguma conta nesse sentido. E aí, para isso, esse produto é muito bom. Hoje já tem até empresas e plataformas especializadas na questão do consignado, né? Então, a gente trabalha com uma delas que faz a originação das empresas que tenham necessidades, porque ela também não trabalha somente o crédito consignado, né? Acho que isso é legal para falar para o público da parte do Corban, né? Então, o pessoal... Poxa, vocês estão em contato com as empresas, eles têm uma série de necessidades. Não existe muitas vezes uma solução dentro da empresa, né? Falar, vou trabalhar somente um tipo de crédito ou outro tipo de crédito. Dentro de um departamento de recursos humanos, você tem uma gama de necessidades. O crédito consignado privado é uma delas, em que você fala, pô, eu tenho uma garantia aqui, que é o quê? O salário mensal do colaborador.
E aí, entrando no mérito do que você comentou, quando essa rescisão zera, aí começa a complicação para o fundo de investimento, né? Porque a gente vai basicamente mandar ali o boleto para a pessoa e a gente sabe que isso depende muitas vezes de ciclo econômico, né? Então a pessoa ela vai ter um momento que ela vai ter um incentivo para limpar o nome dela. Sim. Ela fala, poxa, eu parto da premissa sempre também de que as pessoas não querem ter o nome sujo. Hoje em dia não mais, né? Exato. O brasileiro exato. mudou muito essa cultura. Exato, falar, poxa, o meu nome brasileiro clássico ali mesmo, né? Nós, trabalhadores, etc. A gente olha e fala, poxa, eu preciso zelar por isso, porque ter o crédito é uma vantagem. Ainda mais hoje, no mundo online, você poder ter um cartão de crédito, muitas vezes para comprar algo, né? De forma digital, etc. É um valor que as pessoas viram e em ciclos econômicos de expansão, quando elas passam por isso, né? Ele vem querer limpar o nome. Então, nós abrimos muitas vezes janelas de renegociação, né? Para que as pessoas tenham um incentivo para quitar o débito que remanesceu. E Sim. isso tem sido muito positivo, assim. Eu vou te falar que assim, nossos índices são índices muito controlados, até porque também a gente atua, né? De uma forma bem conservadora, etc. Mas é um produto interessante para quem também quer investir. Era Eu acho essa que é um pergunta negócio... que eu ia fazer. Exatamente. Hoje em dia, até dentro do nosso público, tem pequenas empresas, médias empresas e grandes empresas. Falando das pequenas, vamos sempre... Hoje, uma empresa pequena, ela precisa de muito, Diogo, para conseguir ter esse recurso dentro da empresa dela ou não? Para poder fazer uma parte de crédito de consignado privado, você diz? Exato. Olha, normalmente empresas como a nossa, eles estabelecem alguns targets, né? Seja número de colaboradores ou de valor de folha, né? Porque você pode ter ou um ou outro. Muitas vezes pode acontecer de você ter empresas que nem hoje de tecnologia, que desenvolvedores, a gente sabe o valor e isso é pago muitas vezes. O pessoal da área de desenvolvimento recebe salários em média, maiores do que, muitas vezes, trabalhos de back-office, enfim, Sim. entre outras atividades. Então, é sempre esse paralelo. Quantidade de funcionários ou de capital. E exatamente, de folha. Então, normalmente, vamos falar que nós ali, a gente é acima de 80 funcionários, em alguns casos, a gente já tem olhado também, muitas vezes. Então, se uma empresa hoje que tiver de 80 a 100 colaboradores e procurar o grupo... para dar esse suporte e entrar com esse... Ele já consegue procurar o grupo do Invest para poder ter esse recurso dentro da empresa. Perfeito. A gente olha, vê se faz sentido, obviamente, vê a saúde financeira da empresa, etc. E o grande risco para nós, nesse caso, é se Deus do livre houvesse ou uma apropriação indébita, né? Então, infelizmente, não houvesse o repasse do salário ali do colaborador, né? Falar, poxa, não me apropriei daquele valor ali, não paguei, mas na inadimplência do salário. Ou uma apropriação de algo que eu fiz, descontos do funcionário, não estou recolhendo também, a gente também fica um pouco fora. Fala, poxa, aqui é um cenário que pode virar drástico ali na frente. Claro. Então isso... É isso que eu ia te perguntar. Eu ouvi um dia, conversando com um colega, e ele falou assim, cara, eu fiz consultoria para uma empresa que o cara falou para mim que ele fechava todo mês, eu não lembro, anualmente, com 3 milhões de fatura. E ele achou que ele estava fechando no verde, então, no azul. Nada, esse cara, ele tinha um faturamento de 3 milhões, mas ele fechava no vermelho todo ano. Isso, então. Nem todo mundo tem o discernimento de que a vida financeira da empresa está saudável ou não, né? Existe toda uma diferença. E o que acontece? Hoje, quando a gente tenta trabalhar essas vertentes na empresa, né? Então, falar, poxa, faturamento é a primeira linha que o empresário sempre sabe. Mas muitas vezes é a única que ele sabe. Esse que é o drama. Então, ou seja... acho que é o que eu poxa, ouvi. quanto você fatura, né? Então, todo empresário sabe. Vai falar, esse mês faturei 100 mil, esse mês faturei 1 milhão, esse mês faturei 1,5 milhão. E, só que quanto sobra, né, de fato? Quanto isso gera, né, de caixa? Ou quanto é o seu lucro, sua margem, etc. Quando você começa a aprofundar um pouco mais isso, é que a coisa complica. Então, as outras soluções do grupo... elas visam, basicamente, suprir esta necessidade, né? Então, as empresas têm necessidade de capital de giro, muitas vezes, e o que elas fazem? Elas precisam se financiar, né? Então, elas buscam agentes financeiros para poder suprir esses ou desencaixes de caixa ou períodos em que ela está passando por alguns prejuízos e vai precisar fazer alguns ajustes para retomar, talvez, o curso normal das coisas. Um exemplo da época do Covid foi clássico, né? Então, muitas vezes, bares e restaurantes precisaram ficar fechados
grupos, né, dessa magnitude precisaram ou buscar ajuda financeira para poder tomar empréstimos e suportar este período, ou infelizmente teriam que ter fechado, né, as portas e permanecer fechados. Mas esse paralelo é um paralelo um pouco complicado. E, assim, dentro do consignado privado, parece que não, mas uma das métricas que a gente olha é, sim, a saúde financeira da empresa também. Porque o grande risco é a empresa quebrar. Claro. Se a empresa quebrar e não pagar uma parte do salário para parar de fazer o repasse, complicou. É todo mundo na rua e aí é uma carteira inteira ali daquela empresa que... Caos, né? Exatamente. Caos. Que vira inadimplência. Eu vou voltar aqui, Diogo, com uma perguntinha. Deixa eu olhar aqui. Referente aos fundos, é uma pergunta aqui. O grupo hoje, o Grupo Vinvest, hoje tem uma pretensão de abrir FINDICs para público de pessoa física com menor renda ou não? Isso já passou em discussão na mesa da diretoria? Ou não? Ainda assim só está mesmo ainda para o público jurídico, de investidores? De investidores que a gente chama de qualificados ou investidores profissionais. Vai acontecer o seguinte, tá? E aí entrando sendo um pouco mais específico e técnico, tá? A regra da instrução CVM que regula os fundos de investimento, ela tá mudando. Já tem uma deliberação agora que vai entrar em vigor agora em abril, se eu não me engano. E uma categoria, uma parte de alguns detalhes dos fundos tem até dezembro para se adequarem a essa nova instrução, tá? Então, ela vai prever que pessoas físicas comuns, vamos dizer assim, que não estejam ou como investidor qualificado ou investidor profissional, e depois a gente entra no mérito do que é cada um desses, ela possa aplicar nessa categoria de fundos, tá? Mas os fundos vão ter que ter também uma série de critérios ali, entendeu? Então não é simplesmente, não, eu tenho um FDIC hoje, meu FDIC trabalha, vamos dizer, algum tipo de solução, amanhã eu vou poder sair fazendo captação para pessoas físicas que estejam abaixo ali, que a gente chama de investidor comum, né? Não, então sim, vão ter que ter alguns critérios para serem cumpridos. Então, a gente pretende sim abrir e porque a gente entende que pulverizar o passivo, que a gente chama, que é, ou seja, o quê? Ter vários tipos de investidores, é a melhor solução. Porque quando você tem um grande investidor, por algum motivo, ele pode sacar esse dinheiro para precisar fazer alguma coisa. E isso, muitas vezes, prejudica o andamento e um planejamento todo que foi feito, né? Então, você fala, poxa, tô fazendo uma expansão, imagina, amanhã a gente resolve abrir 10 praças de consignado privado aqui no Brasil. Então, estamos indo lá para estados, exemplo, né? Rio Grande do Sul, vamos lá, Nordeste, uma parte de Norte, Centro-Oeste. E se um desses investidores, né, que tiver muito concentrado a parte da aplicação dos recursos, se ele fizer esse saque, a gente, obviamente, tem que recuar tudo para trás, porque vai ter que pagar o investidor, é óbvio. Isso não entra em cogitação. Então, esse é um mecanismo que vai acontecer. Então, com a mudança da legislação, isso foi uma coisa muito legal que a CVM propôs, né, e abriu essa consulta pública, o pessoal, né, se engajou, sociedade civil, vários agentes ajudaram, e eles entenderam que a nossa categoria que a gente mais trabalha, dos fundos de investimento de direito creditório, já era um produto maduro e experienciado, principalmente no advento da pandemia, falando, trouxe uma segurança grande, sim, para a gente poder abrir para o público investidor comum. Então, isso foi muito legal, porque traz uma segurança, né? Então, esse é um advento que vai acontecer. Então, as pessoas vão poder, sim, aplicar, que nem você comentou. Fala, poxa, eu queria aplicar em fundos que comprem ou que fazem consignado privado. As pessoas vão conseguir. Então, elas vão hoje poder entrar. E só voltando um pouquinho, que nem a gente tinha comentado, porque hoje o investidor, ele basicamente tem que ser um investidor qualificado, tá? Então, ele se autodeclara ter investimentos maiores da ordem de R$1 milhão, mas é uma autodeclaração. Ou o investidor profissional, que é acima de R$10 milhões. Então, para aplicar hoje nos nossos fundos, muitas vezes, eles precisam fazer, dependendo da categoria do fundo, ele precisa estar enquadrado em um ou em outro item. Tá? Mas, de novo, o nosso fundo hoje de captação, lá, que é o FDIC Vinvest, você consegue entrar hoje dentro da plataforma lá que está listado na plataforma do BTG. Você abrindo uma conta no BTG, você consegue hoje fazer aplicação de ordens de valores até menores. Mas você se declarou sendo um investidor que tem
patrimônio de investimento maior do que da ordem de R$1 milhão. Tá? Então, respondendo a pergunta aí. Outra pergunta. Dentro do nicho de linhas de crédito, Diogo, quais as principais necessidades das empresas relacionadas ao capital de giro e como o Grupo Vinvest hoje auxilia com as soluções financeiras? Fala um pouquinho pra gente. Vamos lá. Quando a gente fala das empresas hoje, então eu vou só contextualizar um pouquinho o que está ocorrendo, tá? No pré-pandemia, as empresas sempre observam e elas fazem investimentos e surfam ciclos econômicos. Tá? Então, o que são esses ciclos econômicos? Expansão e retração, basicamente. Então, você tem momentos em que a economia acelera, né? Então você percebe isso como agentes aí da economia, né? Você percebe que a movimentação na rua está muito maior, as pessoas viajam muito mais, Sim. as pessoas consomem muito mais. Enfim, isso é o ciclo de expansão, né? Naturalmente, quando isso acontece, o que as empresas fazem? Elas estão fazendo alguns investimentos, elas montam maiores estoques ou investem em maior produtividade, esse tipo de coisa, e buscam linhas para este momento. Só que o que este momento também faz quando você pega uma questão de ciclo de oferta e demanda? A partir do momento que as empresas também investem e aumentam as suas capacidades produtivas, eles também colocam muito mais produtos e serviços no mercado. E, naturalmente, se você tem depois uma sequência, que é como o mercado funciona, que são as ondas de ciclo, expansão e retração, naturalmente você vem uma onda depois de retração. E o que a empresa vai ter que fazer naquele momento é o seguinte, ou ela vai ter que fazer alguma adequação Sim. de ordem, muitas vezes, de corte de custo, ou investimento de maior eficiência, melhorar a questão de preço, né, da matéria-prima dela, para poder ter melhor preço e mais competitivo. Então, assim, a depender do ciclo econômico que as empresas estão, elas têm necessidades diferentes, tá? Então, por que eu fiz esse paralelo? Pré-pandemia, a gente vinha já no momento aqui no Brasil, as empresas estavam, infelizmente, né, sofrendo muito, lá naquele momento pós-Operação Lava Jato, a economia não tracionava, ficou muito tempo uma discussão política de, poxa, o Brasil vai crescer, não vai, como é que cresce, não cresce, e as maiores linhas que a gente tinha eram para suprir necessidades de capital de giro de curto prazo. Então era o quê? Aquele descasamento entre a empresa ter que pagar um compromisso hoje e muitas vezes ela só tem uma duplicata que vai vencer daqui 60 dias, 90 dias, ou não ter essa duplicata. Então era dessa ordem, tá? Então a gente vinha trabalhando soluções, né? Então, de desconto de recebíveis, retomando. De linhas de capital de giro, né? Via o que a gente chama da CCB, que é uma cédula de crédito bancário. E outras soluções ali mais específicas que possam acontecer, mas são soluções mais customizadas. Sim. Quando a gente vai para pós-pandemia, o que aconteceu com essas empresas? Houve uma enxurrada de crédito ali naquele momento, por quê? Precisou ancorar a economia para que as empresas não quebrassem. O que aconteceu? Isso que eu ia falar, cresceu muito, exatamente, né? Em todos os contextos. Uma expansão de base monetária, que a gente chama. Então, o dinheiro fluiu para dentro dessas empresas. Agora está começando a chegar a hora de pagar. E o que aconteceu? O pior e o mais drástico disso. A taxa de juros lá atrás, quando o pessoal contratou, a Selic chegou a bater a 2. A gente tá falando Estava incrível a taxa Selic para tomar o empréstimo. Eu lembro. Exatamente. Isso foi incrível no cenário, não só do caso de crédito privado, como crédito consignado. Só que o que aconteceu hoje? Estamos batendo na ordem de 13,75%, quase 14%. Então, quando você pega essa disparidade e você joga isso dentro de um balanço de uma empresa, é muito cavalar a diferença. Assim, o negócio é gritante e as empresas estão, obviamente, muito alavancadas. Então, quando você pega relações dívida-EBITDA, que é um indicador que a gente olha, né, muitas vezes. Então, a dívida líquida da empresa, então quanto ela deve menos o caixa dela, dividido pelo quanto ela gera de resultado operacional. Então, ou seja, resultado operacional, quanto basicamente a empresa vai conseguir gerar mês a mês, né, de recursos para ela pagar aquela dívida que ela tem hoje. Normalmente, índices médios de mercado, a gente trabalhava sempre abaixo de 3. Tá? O indicador numeral 3. Hoje as empresas estão trabalhando na ordem de 8, em alguns casos 12, em alguns segmentos 14. Então, voltando naquela minha frase lá atrás, o fundamento, ele não mudou, certo? Assim, as empresas não vão deixar de fazer as coisas que elas faziam e elas vão ter que arrumar a forma de sobreviver. Só que o que aconteceu? Hoje o segmento está muito, o mercado inteiro está muito alavancado.
Então as necessidades mudaram. Hoje a gente tem linhas em que o pessoal está tentando encostar uma garantia real, muitas vezes, para reduzir endividamento, né? E falar, poxa, eu tomo uma linha diferente, ou mais curta, ou mais longa, para matar uma linha mais curta, enfim, alguma coisa nesse sentido, ou para poder fazer depois alguns tipos de investimentos para gerar produtividade e readequar custo, coisas dessa magnitude, entendeu? Então, as soluções que a gente mais tem trabalhado a gente continua com o desconto de recebíveis, ele é um motor das empresas, não tem jeito, é a empresa comprando com 28 dias e recebendo com 60. Naturalmente, ela tem um descasamento ali, não tem jeito. Então, ela precisa fazer aquela antecipação do recebível de 60 dias. E também linhas de capital de giro para suportar esse momento. Só que está ficando um pouco arriscado, né? Então, a paridade de risco mudou um pouco. Quando a gente entra o começo do ano, né? A gente fala, poxa, em reuniões de diretoria e estratégia, todo início de governo, você tem ali pelo menos 100 dias ou até 6 meses que é tido como um cheque em branco. Que a sociedade dá para um novo governo, falando, poxa, você acabou de entrar, me expõe as suas ideias, que a gente não vai fazer oposição no primeiro momento às ideias que você entende ali naquele primeiro momento. Nós vamos começar ao longo do segundo ano. E é quando começa a coisa a engrossar, vamos chamar assim, né, da ordem política. Esse ano é um ano tão confuso que já começou. O governo mal assumiu janeiro, tivemos lá o advento, infelizmente, o evento lá da invasão lá de Brasília. Logo depois, o caso que agora movimentou o mercado, que é o caso das Americanas. E aí levantou uma lebre na questão no mercado de falar, poxa, os setores estão muito alavancados, as empresas estão muito alavancadas, e aí os bancos estão correndo o risco agora de começar a frear, né, instituições financeiras como um todo, a fechar a torneira e serem mais criteriosos no crédito. Só que isso tem um efeito nocivo na economia como um todo. Então o governo também está se preparando, falando, olha, já ter uma notícia recente, poxa, vou montar um fundo para o Banco Central, falando para dar liquidez para a empresa do segmento de varejo. Ou da cadeia ali. Sabe que aquele advento da Americanas pode trazer um problema. Boa. Diogo, quando você se refere a empresas, você também fala dentro da carteira hoje do grupo ou do contexto todo, microempreendedores se encaixam dentro disso também? Se encaixam. A gente hoje trabalha... A solução que a gente tem para microempreendedores é na parte das máquinas de cartão de crédito, né? Boa. Então, a SoulPay, ela é hoje a empresa do grupo que trabalha, que a gente chama de solução de meios de pagamento. Então, o microempreendedor, ele muitas vezes... o que ele precisa, né? Ele, para vender, muitas vezes ele vende cartão de crédito, enfim, ou link de pagamento. E essas soluções são as soluções que a gente trabalha. Quando a gente fala das linhas de crédito de capital de giro ou desconto de recebíveis, essas linhas elas já necessitam que a empresa tenha um porte um pouquinho maior para justificar. Mas existe uma linha de giro em cima dos recebíveis de cartão de crédito. Então, muitas vezes, empresas menores, de faturamento, às vezes ali 30 mil, 50 mil, 100 mil no mês, podem tomar, assim, em cima da agenda de recebíveis de cartão de crédito deles, linhas de crédito ali para o dia a dia do negócio. Bacana. Diogo, mais uma pergunta. É possível conciliar crédito consignado para investimento? É possível. Olha, hoje, na verdade, nesses fundos que fazem a parte de crédito consignado, investidores daquela ordem que eu comentei, né? Investidores qualificados, isso já é uma realidade, tá? Então, eles já conseguem entrar dentro de plataformas, né? Que muitas vezes esses fundos estão listados e realizarem esses investimentos por lá. Agora, com a nova legislação, vai facilitar porque alguns fundos desses que atuam como crédito consignado vão poder abrir para o investidor comum. Sim. Então, isso acho que o grande pulo, né, que a gente vai dar um avanço na nossa indústria. Que a gente vai conseguir trazer outros tipos de investimento para o público que quer diversificar um pouquinho mais os investimentos. Então, quando você fala hoje, eu quero ir para crédito privado, né? Então, dentro de uma carteira, de um portfólio, eu vou para crédito privado. Normalmente, as pessoas estão mais acostumadas a quê? A comprar uma debenture ou a comprar fundos que investem em debentures incentivadas, CRIs, CRAs, enfim, esse tipo de ativo. O que vai acontecer agora, né, com essa questão da nova legislação, Sim. é que eles vão ter acesso também a fundos que trabalham diretamente em algumas soluções, né? Então, isso vai
popularizar mais. E eu tenho certeza que agentes financeiros, assim como nós, também vão abrir para investidores, pessoas físicas, também poderem participar desse universo. E eu acho que é um belo produto, porque ele é bem resiliente. Se você for ver o crédito consignado privado, você pode ter oscilações momentâneas, às vezes dentro de uma carteira, né? Porque pode acontecer realmente em ciclos, né? De que a gente falou de retração econômica, você pode ter algumas demissões, etc. Mas a depender de como a política foi escrita do fundo, né, de quais níveis de risco ele vai correr para determinado X salários e X margens de cobertura, né? Que é quando a gente consegue fazer aquela conta, né? O colaborador tem quanto tempo de casa, enfim, quanto que daria mais ou menos a rescisão dele, então eu vou correr um pouco de risco, outra parte eu vou deixar para, se ele for mandado embora, a rescisão pagar parte do empréstimo. Você tem uma segurança boa, então isso vai sim poder ser um instrumento agora a mais para o investidor comum. A gente acha que vai ser bem legal também esse novo momento. Maravilha. E agora vem a sua parte de coach, né? Pessoal, Diogo, quais dicas você dá aqui para quem quer começar a investir, não só para as grandes empresas, mas para a pessoa física? Como que ela consegue hoje já trilhar novos caminhos nesse mundo financeiro, para ter uma saúde bacana financeira? Hoje é uma realidade do brasileiro, não era de cultura, né? Exato. Todo mundo sabe, porém a cultura está mudando bastante e todo mundo quer ter uma fatia do bolo do mundo financeiro aí, né? E quais dicas você deixa aqui para o público? Tá bom. Acho que a primeira coisa que qualquer pessoa que estivesse começando, né, e olhando para falar, bom, eu vou iniciar na parte do mundo de investimentos, ela tem que tentar começar pelo básico, tá? E o que é começar pelo básico? Ela se informar de uma forma simples e falar, poxa, eu não vou fazer nenhum tipo de movimento exótico nesse momento. Isso significa falar, bom, eu posso até estar sendo bombardeado com informações de, olha, promessas de rendimentos né, muito acima da média, ou, olha, se você aplicar esse dinheiro comigo aqui, você vai ter um X benefício, enfim. Então, a primeira coisa é ela se informar e se informar nos canais básicos. Hoje vocês, por exemplo, aqui, Fala Corban, tem uma série de gamas de vídeos em que as pessoas daqui a pouco conseguem também ir entendendo cada vez mais. Existem outros agentes igual a vocês que também prestam esse tipo de serviço e a pessoa vai começando, na verdade, a ter contato. Eu acho que essa é a primeira coisa, tá? Num segundo momento, o que ela deveria fazer? Ela deveria tentar se aprofundar um pouquinho mais e procurar um especialista, de fato. Falando, olha, poxa, eu vou fazer um investimento. Hoje, a maior parte das casas aí que popularizaram, né, os investimentos, como XP, Banco BTG, enfim, conseguem ter clientes de diversas magnitudes. Então, a pessoa abrindo uma conta, que é uma conta gratuita para a questão de investimento, abre-se um hall de possibilidades para ela, que aquilo vai aguçar, sem dúvida, ela poder olhar e falar, poxa, como é que exatamente eu começo? No primeiro momento pode até ser que assuste, falar, puta, tem uma quantidade muito grande, como é que eu navego por aqui? Mas esses profissionais, em tese, né, são gabaritados para poder orientar essa pessoa e começar ali com os produtos mais básicos. Mas, de novo, para a pessoa que falar, poxa, talvez eu vou abrir uma conta e vou começar por conta própria, eu começaria por aqueles produtos que são os produtos clássicos de renda fixa, né? Então, falar, poxa, é ali que ela vai ter o primeiro contato dela falar, bom, eu guardei um dinheiro, eu fiz uma aplicação de um dinheiro e ver aquele dinheiro começar a crescer. Aquilo, acho que é a maior satisfação de um investidor de poder olhar e falar, poxa, ok, comecei com isso. E dali ela buscando as derivações. Eu jamais começaria... até porque tem um parênteses, desculpa, eu vou voltar uma etapa antes, que é a pessoa se conhecer e saber o porquê que ela está fazendo aquele investimento. Tá? E qual o prazo daquilo. Porque o grande erro, na verdade, da questão do investidor, quando ele começa, é ele não saber o que ele está buscando. Ele fala, eu quero começar a investir. Mas tá bom, mas você tá investindo para quê? Tô investindo para fazer uma poupança, tô investindo para minha aposentadoria. Na verdade, ele precisa fazer um mapeamento para planejamento, exatamente, isso. Mas que seja da forma simples, não precisa ser nada complexo, né? Mas eu não sei fazer. Tá? Não, falar, poxa, botar num papel, falar, peraí, mas tô botando esse dinheiro aqui pra quê? Ele tem algum objetivo específico? Olha, é uma reserva. Isso é uma reserva. Falar, pô, esse dinheiro aqui é uma reserva, uma emergência. Então ele tem um propósito, ele tem que ter uma duração e ele tem que estar investido em produtos que
sirvam para ser uma reserva. Não, esse produto é um produto de rentabilização. Eu vou tentar alcançar rendimentos acima da média do mercado, mas sabendo que eu vou estar correndo risco também por isso. Então tá bom. Então, saber que isso vai ser feito com este dinheiro. Porque o grande drama é quando você inverte isso, né? Eu conheço pessoas que fazem, infelizmente, o caixa de reserva dela investido em bolsa. A chance disso dar um problema é 99,99, infelizmente. Então, assim, com 0,1 de chance é que vai dar certo. Então, acho que esse seria a grande dica que eu deixo, porque no mundo de hoje a informação, ela tá disponível. Esse que é o grande trunfo. Talvez na minha época, em outras épocas, a gente tinha, né? Pô, você buscava muito mais livros, as pessoas, os canais, as comunicações eram muito mais truncadas, né? As informações não corriam como elas correm hoje. Hoje, uma pessoa que quer ter informação de algo, ela dá um Google, aquela, né? Joga dentro do YouTube, Instagram. Tem muita gente canais, dando aula aí, né? Podcasts com vocês. Poxa, você tem um valor brutal disso. E aí eu até brinco, às vezes, que hoje, agora começou a era do contrário. Você tem que começar a filtrar, né? Antigamente faltava. Exato. Agora você precisa filtrar pra ter qualidade, né? No que você tá... Existem alguns bancos, Diogo, que traçam um perfil, né? Quando você quer investir, ele desenha, ele faz algumas perguntinhas e ele vai jogar você para qual tipo de fundo Isso você... aí. Isso é bacana também, né? Esse Know Your Client, que a gente chama, né? É fazer esse mapeamento da entrada do investidor. Isso aí, no nosso caso, agora com a questão da gestora também, é até uma obrigação, tá? Então, quando ele vai entrar, você precisa ter feito este mapeamento. Que é para quê? Para que eu não ofereça um produto, vamos chamar, agressivo para um investidor que é conservador. Né? Então, o investidor que é conservador, ele tem que ter produtos de investimento conservadores. E isso não tem a ver em, o cara é melhor investidor, pior investidor, ganha mais dinheiro, perde mais dinheiro. Porque se qualquer um quiser aqui fazer uma métrica, eu aposto e bato a mão com qualquer um aqui. Se a gente pegar os gestores, em média de 20 anos, que bateram recorrentemente o CDI, são muito poucos. Muito, 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 muito poucos. Não sei se a gente consegue encher uma mão. Durante 20 anos. Então você fala, peraí, mas... Então quer dizer que eu tenho uma puta oportunidade. Porque se eu aplicasse na renda fixa, então, e deixasse lá, ou seja, um tesouro direto, ou qualquer coisa assim, eu poderia estar melhor do que o gestor que fica, às vezes, né, sambando, falando, vou montar uma operação agora, aí desarma a operação, aí faz um negócio. Sim, sem dúvida. Então, quando você pega Mas por que isso? Isso é, obviamente, uma formação também da questão da nossa economia, né? Então, a gente tem ciclos em que a taxa de juros aqui se expande para poder segurar, para não deixar a inflação desgarrar, né? Então, nesses momentos, as pessoas que estão aplicadas em renda fixa e souberem operar bem esse instrumento, poxa, fazendo o simples e o básico, ela já consegue ter um rendimento até maior do que grandes investidores que ficam buscando ali na renda variável o grande sonho da grande tacada, né? Então, essa é uma realidade. Continuando esse papo business, vamos falar dos nossos patrocinadores. Olha aqui em cima aqui. Vanguard, o melhor CRM, o queridinho do Brasil. Então, para você, correspondente bancário, está trabalhando daquela forma um pouco mais arcaica, precisa de assertividade, o melhor sistema e mais atualizado do mercado. Vanguard, procura a nossa equipe comercial. O nosso atendimento da empresa é extremamente humanizado, tá? 100% humano, não vai falar com abrir ticket, com robô, com nada. Aqui a galera atende você na ponta. E, dando continuidade, Maximize Promotora. Então, você também que procura uma empresa séria, uma promotora para fazer a liberação dos seus contratos, Maximize, galerinha lá, 100% também no atendimento. Procura a equipe comercial. E quando você já estiver com o seu cadastro pronto, pode chamar que a galera do suporte é humano também. Nada de maquininha, nada de robô, para depois chegar no atendimento. Beleza? Diogo, vamos falar um pouquinho aqui do que... como que o público chega até o grupo Vinvest, quais redes sociais, site, e eu acredito, tenho certeza
que muita gente vai procurar vocês lá e eu espero isso. Ah, sem dúvida. Deixa aqui as redes sociais e o site Então, da vamos lá, empresa. ó, hoje, né, no site principal nosso, que é o www.grupovinvest.com.br, a pessoa consegue ter o grosso das informações que a gente faz, né? Enfim, esse é um dos principais canais. O pessoal consegue encontrar a gente no LinkedIn também. Bacana. Então, procurar lá Invest, Grupo Vinvest, vai encontrar. No Instagram também. Então, o Instagram lá tá como, se eu não me engano, acho que é Grupo Grupo Vinvest. E esses são as principais mídias que o pessoal consegue nos encontrar. Acho que o pessoal Tem uma equipe comercial top de atendimento, poxa, maravilha. o pessoal entrar em contato, sem sombra de dúvida, vai ser bem atendido. E se falar que assistiram aqui no canal, então a gente vai dar o dobro de atenção. Olha aí, pessoal, ó, isso é importante, principalmente os hein? correspondentes bancários aqui, pode ter É certeza. importante, com certeza. Então, Diogo, que aula. Muito Imagina. obrigada pela sua presença aqui, Grupo Vinvest. E fica à vontade quando precisar chamar. Paloma, teve uma Lógico. alteração no mercado. Ou senão eu vou falar, cara, vamos chamar o Diogo lá que ele vai vir dar aula pra gente aqui. É, Muito obrigado, prazer ter aqui conosco, tá? Prazer incrível. E me deu aula, tá, gente? Deu aula Imagina. aqui. E eu falo pra vocês, a gente abre a mente, eu já tô querendo pegar lá meus dinheirinho. Precisando de dinheiro, vamos mexer ali. Maravilha? Eu que agradeço, Paloma. Obrigado mais uma vez. Parabéns vocês aí pelo canal. Assim, uma satisfação muito grande estar aqui com vocês. E pode ter certeza, se chamar a gente vai vir aqui sim, fazer desse momento, esse bate-papo muito proveitoso. E espero que o pessoal tenha gostado e possa ser útil aí o conteúdo. Maravilha. Em breve, assista aqui conteúdo top. Até a próxima, Corban.